Ok, pessoal, já de volta. É o seguinte, a gente já assistiu aí o Bandeira falando, né? E durante essa semana toda a gente falou sobre isso. E vamos direto, doutor Alexandre Paim, agora olhando tecnicamente como advogado, né? Até aonde esse rolo dessa compra de uma empresa que o governo compra de quem não podia vender. Alexandre. Hélio, se a gente não tivesse visto tanto documento, ia achar até que será intriga da oposição, vamos dizer assim, né? É um absurdo, né? O que está acontecendo, falta acho que de responsabilidade, desleixo, não dá tempo para qualificar muito, mas eu vou até dizer para você que tudo isso que a gente está vendo agora nesse final de mandato do Vinícius, para mim não é surpresa, porque eu participo do programa aqui junto com o Faria, junto com você já há alguns anos, né? E desde o início do mandato do Vinícius, uma das primeiras coisas que eu falei é que ele não tinha espírito público, ele não tinha conhecimento com a administração pública, né? O Faria deve estar lembrado disso, você Sim. também. Eu sempre falei, ele pode ser um bom administrador em iniciativa privada, não vou questionar porque eu não conheço, mas como administrador público ele não conhece, não sabe fazer. E eu lembro que uma vez ele falou que a equipe dele era capaz de governar o Estado. E você vê que desastre que seria o Estado do Rio de Janeiro se estivesse aí com esse grupo, né? Fazendo, eu sei que tem bons secretários com ele, nem todo mundo tem uma incapacidade, a gente tem alguns secretários ali, a gente tem servidores que fazem parte, que são excelentes funcionários, mas aí a cabeça é que manda, né? Então, de repente, como a gente viu em documentos ali, houve alerta por parte de secretários dizendo que o imóvel estava hipotecado, houve alertas dizendo que tinha problema, mas assim mesmo ele preferiu dar ouvido a outros que a gente não sabe quais seriam os interesses. A respeito da transação, o decreto 3365 de 1941 é que rege toda a matéria de desapropriação. E aí, quando você vai fazer uma desapropriação, se eu não me engano, o artigo, acho que o 31 do decreto, ele diz que as subrogações, os débitos que tiverem, subrogam-se no preço do objeto. Aí a pessoa vai dizer assim, pode cancelar essa desapropriação? Eu creio que não, porque o próprio decreto ele diz que, ainda que haja nulidade, ela vai se resolver em perdas e danos, em questão indenizatória. Qual é a grande falha ali? É que, ao meu ver, quando se foi fazer o decreto, né, deveria ter puxado, a primeira coisa que você faz é puxar a matrícula da RGI e ver a situação do imóvel, isso é o básico. Você vai comprar um imóvel, você vai procurar tirar o ônus reais, a certidão jurídica, né, que é o termo correto, do imóvel, para saber ali a situação completa do imóvel. A certidão demonstrada ali tinha diversos gravames, né, de penhoras feitas, depois algumas levantadas, mas tinha alienação fiduciária ou hipoteca, como dizer, porque na época era hipoteca, né, hoje que nós temos alienação fiduciária. O mínimo que tinha que ter sido feito era chamar o Bradesco, ou fazer o pagamento em juízo e chamar o Bradesco para quitar aquele imóvel, porque era o detentor ali, tá? Existia uma relação jurídica de débito. Ele não poderia simplesmente pegar e pagar o imóvel a um terceiro, sabendo que tinha uma hipoteca. Esse ali foi o grande problema inicial. E a gente parte de outros problemas ali. Eu nunca vi isso na minha vida. Trabalho com administração pública, mesmo com essa área de parte política desde 2007. Eu nunca vi um município brigar para pagar mais. É a primeira vez. Porque normalmente, o que o município faz e o que a gente vê normalmente é o município vai desapropriar um imóvel de alguém e bota o preço lá embaixo. E aí o cidadão, a pessoa que está sendo expropriada, ela entra na justiça brigando pelo preço. Espera aí, vocês querem pagar 1 milhão num imóvel que vale 2? Não, eu não aceito e tal. E ali a gente tem um monte de problema. Primeiro, o avaliador do município fez, né, 5.790.000. Sim. A proprietária diz que aceitava receber 6.200. 6.200. E aí o procurador diz que não, vamos pagar 6.500. E a secretária paga e assina sem saber. Isso aí. E aonde está a defesa do município na questão do... o município ele tem que sempre brigar pela prerrogativa, né? Isso é constitucional. Você tem que... princípio de economicidade, o município tem que buscar aquilo que é melhor para ele. Como que o município vai dizer que vai pagar mais? Eu vou até citar aqui, eu estou com um processo
existe um processo no município de demanda de indenização, que eu até coloquei lá, o município fez uma manifestação de impugnação de cálculo, dizendo que o cálculo estava errado, só que eles esqueceram de botar uma verba, eu botei lá, se vocês quiserem pagar de acordo com o cálculo de vocês, eu aceito, estão botando a mais. Então você vê, Hélio, não existe nessa situação ali, de forma nenhuma, uma condição onde o município queira pagar mais, isso é um absurdo. Aí você vai pelo ITBI, o ITBI foi recolhido a menor. Então, se você pegar ali, é uma sucessão de erros, porque o Bradesco chegou a pagar o ITBI para consolidar a propriedade para ele, passou dentro do município, ninguém enxergou que aquela propriedade ali estava desapropriada. Você vê o total descontrole, assim como eu observei em 2 CPIs que eu participei contra esse governo, que sempre eu destaquei a falta de organização e controle do município, nas coisas que é do município. Então, você pega ali uma desapropriação feita toda errada, e que se o jornal, a gente estava comentando aqui, se o jornal não denuncia, o leilão ia ocorrer, né, Faria? Porque o município só tomou providência contra o leilão depois que o jornal denunciou, jornal esse que o prefeito insiste em dizer que só lança fake news, né, insiste em criticar, mas que na verdade para mim está até ajudando. Eu vou até dar o parabéns ao Júnior Vanderlei aqui, que vocês ajudaram o município a se livrar de um abacaxi enorme, né, porque desmascarar. É um negócio assim de assustar. Porque, e aí eu chamei de negócio, porque não tem como não chamar de outra coisa. É um negócio, porque tem o Bradesco, né, um crédito com uma empresa que é proprietária lá desse imóvel. Esse crédito não foi pago. O Bradesco passou a ser o dono do prédio em função da dívida. Sim. Vai a prefeitura, compra o imóvel de quem não é mais o dono. Aí o Bradesco coloca para leilão, porque é o que ele faz, não interessa a ele, isso ali ele não comprou para utilizar, ele pegou em troca de uma dívida. Sim. Né? Ele quer o dinheiro. Então ele quer, para ele o imóvel não vale, ele quer o de bota, aí põe em leilão a 2 milhões e 700 e pouco. Mais ou menos essa faixa, quer dizer, praticamente 50% do valor do que... Era 3 milhões, vamos arredondar, 3 milhões e 500 em primeira chamada, já mudaram para cá. 3 milhões e meio em primeira chamada, 2 milhões 328 na segunda. Então, 3 milhões e meio, 3 milhões e 548 em primeira chamada, segundo leilão, se não aparecer ninguém, 2 milhões e 128. Não vai aparecer porque fica, lógico, ninguém pagando 1 milhão menos não vai comprar por 1 milhão a mais. Então, menos da metade do valor. É uma coisa que você compra sem ter a titularidade, como que essas escrituras passaram, como que foi o cálculo de transmissão do ITBI, em que maneira isso funcionou, porque o prefeito não é obrigado de conhecer de tudo na saúde, de tudo na educação, de tudo na legislação, de tudo na agricultura. Não, o prefeito vai para lá para administrar um município que tem situações adversas, mas a procuradoria, nesse caso, ela tem obrigação de conhecer as leis de um negócio desse. Porque é uma compra, não foi nem desapropriação que você viu o valor de imposto e tal. Não, foi uma compra e que o município ainda pagou um valor a maior. Mas então, o Faria, independente disso, é inadmissível, tanto para o prefeito como para a secretária de Educação, que assinou, que é corresponsável nessa transação, embora tenha dito lá na Câmara lá que não sabia, que não olhou, parece que ela está alienada a isso, né? Infelizmente, porque isso foi utilizado o verbo do Fundeb? É uma boa pessoa, mas verbo do Fundeb. Verbo do Fundeb, mas ela é responsável. É boa pessoa, eu gosto dela. Satiele sempre teve na educação, uma pessoa correta, mas se ela assinou as escuras sem ver, ela vai depois para explicar isso perante a justiça. A gente tem servidor aí, eu quero lembrar, não vou citar o nome aqui, mas a gente tem servidor aí com disponibilidade de bens até hoje declarada, com processo de improbidade, porque assinou documento que não olhou. Todas as secretarias têm muita responsabilidade do secretário, mas educação, saúde e assistência aí, é um negócio aí você está trabalhando com verba federal e é inadmissível que se faça uma desapropriação em valores desse, aonde o prefeito não vai sentar e a secretária e o procurador, todo mundo junto, falar, vem cá, como é que é essa história aqui? Deixa eu olhar direito. Se eu sou o prefeito, eu não assino uma folha sem olhar se está tudo certo. Ainda que eu não tenha conhecimento. Eu falei, não, deixa eu saber. Já conferiu isso aqui. Porque, do jeito que foi, você está até dizendo, o Bradesco nessa história ali, pelo que eu entendi, Hélio, o Bradesco nem sabia da desapropriação, porque não foi comunicado.
Mas não foi uma desapropriação, Entendeu? foi uma compra mesmo, Não, uma compra negociada. Ele fez o decreto lá, porque ele tem que declarar utilidade pública até para poder usar. Salvo engano, foi desapropriação. Aí, só que na desapropriação, é uma desapropriação que a gente chama amigável, onde você faz, né, em comum acordo com a pessoa, você pactua um preço. O grande problema ali é exatamente o preço, porque se havia uma avaliação do município de 5.790, por que se pagou 6,5 milhões? E a outra coisa importante, olha, tem que ser dita, que tem que ser investigada, porque isso aí merece investigação. Eu vou até dizer, ontem eu brinquei lá na Câmara, disse o seguinte, que se tivesse um ano ainda, a gente montava a CPI da desapropriação. Porque até hoje foram 8 imóveis desapropriados com dinheiro do Fundeb. A gente tem essa informação no gabinete do Rangel lá, que nós fizemos pedido, só foram 8 desapropriações só com o Fundeb, só na parte da educação. Então, é porque não dá mais tempo de fazer, mas deveria de fazer para puxar esse fio da meada. Mas cabe ao Ministério Público investigar. Por quê? Tem que saber também, Hélio, se os corretores fizeram avaliação, eles são corretores avaliadores, porque não é qualquer corretor não que pode fazer. Não aparece ainda o nome dos corretores. Então, tudo isso é uma por isso que eu investigação. estou dizendo, porque o corretor não é qualquer corretor que pode fazer avaliação para esse tipo de situação. Tem que ser corretor avaliador com curso no CREA e com certificado. Porque não vale, porque quando a gente vai tratar qualquer coisa jurídica que a gente tem que apresentar avaliação, eu sou obrigado a contratar um corretor com a certificação. Tanto é que quando você faz apropriação via judicial, o juiz ele nomeia um corretor ou um técnico jurídico para fazer. Não pode ser simplesmente, o fulano, vem aqui e avalia aquele imóvel ali para mim, até porque é fácil. Eu pego 3 amigos meus que é corretor, avalia isso ali em 7 milhões para mim que eu preciso da tua avaliação, para justificar aqui. Não estou dizendo que isso aconteceu ali, mas estou dizendo que no mundo que se tem negócios, as pessoas fazem isso. Sim, eu não sei se vocês lembram, estão até me passando aqui, o Júnior está me passando, no caso, 2 casos aqui em Teresópolis, da Fazenda Hermitage, que o Estado queria pagar menos e isso gerou, na época, um tempo, porque o proprietário não queria menos, né? O Estado queria pagar menos do valor, e depois agora do imóvel que era da FESO, onde hoje é a UPA, foi a mesma coisa. Queria desapropriar a por própria menos. Praça Olímpia da família Granado. Em todo estado. E aí não conseguiu, porque não aceitou o valor que pediram. Em toda a história de desapropriação, a gente sempre vem falar o contrário, cara. Recentemente, a gente falou de futebol aqui, vamos lembrar aqui agora, o prefeito do Rio, para desapropriar aquela área lá, para fazer o futuro estádio do Flamengo, a Caixa Econômica brigou por causa do valor. A gente nunca vê o ente público oferecer mais do que a pessoa quer, isso é a primeira vez na história. Do cara dizer assim, o valor está mais do que avaliado, mas está dentro do mercado. Gente, não existe isso, eu tenho que brigar. Eu sou um ente público, eu estou tratando aqui com dinheiro do cidadão, com dinheiro de imposto. Eu não posso dizer que vou pagar mais com dinheiro que não é meu. E foi contra uma situação que a própria prefeitura que fez a avaliação como... É uma série de indícios ali. Você me desculpe até se houve ou não, mas é uma série de indícios de fraude. Qualquer leigo diria, eu não posso pagar mais do que foi a avaliação feita pela própria prefeitura. Se a avaliação foi 4.700, eu não posso pagar mais que isso. É o mínimo razoável isso. Faria. Primeiro que eu acho assim, essa questão da desapropriação, tudo agora entra, né, que eu disse, foram 8 desapropriações. Ficou muito banalizado esse negócio, declara que é utilidade pública e vamos lá fazer. Por exemplo, um galpão daquele tamanho ali, que está aí na imagem ali, para que está sendo usado? Segundo, tem acho que mais 2 secretarias ali instaladas 3 ali. secretarias. É um espaço enorme. Será que tem essa necessidade mesmo? Aliás, tem uma imagem muito engraçada. Será que não teria um outro galpão com preço mais, com que atendesse às necessidades com valor menor? Isso tudo tem que ser colocado. Cabe, eu acho que, sem dúvida nenhuma, cabe uma investigação do Ministério Público, só que tem que ser feita a denúncia, porque o Ministério Público não vai agir de ofício. Né? Não adianta achar que o Ministério Público vai ver a matéria no jornal, que vai ver as notícias, ou alguém vai falar, acho que estão comentando aqui, não vai fazer. Se não fizerem oficialmente uma denúncia ao MP, para que eles façam investigação, ou entre aí com uma ação popular por dano ao erário, porque ali existiu um dano ao erário, porque ali você tem 2 problemas. Pagou-se a mais no imóvel, recolheu-se TBI a menor, né? E ali eu vi agora na placa da secretaria que funciona, uma delas é a comunicação. Então, na comunicação, a Câmara está se manifestando a contento, tu que acompanha bem o trabalho da Câmara, com o pedido de informação, querendo saber valores, querendo saber onde foi depositado, quanto foi depositado, na conta de quem. Olha só. Eu sei que a questão bancária
ela é restrita a algumas informações. Mas, nesse caso, como mexe com o poder público, né, é público. Não, a Câmara tem feito pedido de informação, a gente tem alguns problemas ali, o Rangel, que eu trabalho lá com ele sempre fez muito pedido de informação, e a gente tem uma dificuldade muito grande de receber a informação da gente do jeito que a gente pede. Porque tu pede A, eles mandam B. Tu pede C, eles mandam C-. Né? Recentemente, agora, a gente fez um pedido para saber sobre os laboratórios conveniados, quais são, como é que funciona. A informação veio toda distorcida. Não veio do jeito que a gente pediu, não veio nome, não veio os laboratórios, não veio nada. Ele vai aí empurrar, quem sabe dessa informação é o HCT, nós não sabemos disso, quem é o HCT. Empurrou para o HCT, pediu mais prazo para responder. Só que já está terminando o mandato, não dá tempo de refazer, entendeu? Durante a CPI, o relatório que nós fizemos da CPI do concreto, que foi a última que nós fizemos, a gente mensura que não vê as informações, que as informações foram vistas incompletas. Eles rechaçam, eles dizem que não, que a gente está exagerando, sempre coloca nós como errado, mas as informações nunca chegaram a contento. Então, é de praxe do município não entregar as informações como são pedidas. Tanto é que, recentemente, o prefeito eleito, né, o presidente da Câmara, atual presidente da Câmara, o vereador Leonardo, postou reclamando da falta de informação, dizendo que ia ter que recorrer ao juízo, né, Hélio, para receber informação do município. Uhum. É sempre assim, esse governo sempre foi assim. Ele aparece lá, eu queria até fazer um parênteses sobre o negócio de transparência, Hélio, que ele coloca lá, foi o município campeão da transparência. Eu quero fazer um alerta aqui e dizer o seguinte, para quem não sabe, eu, enquanto ouvidor da Câmara, eu participei junto da CGU do programa Brasil Transparente. Fiz um curso com a CGU no Rio, depois trouxe esse curso para cá, onde vários municípios participaram do curso com a CGU aqui na Câmara. Na época, foi entre 2012 e 2016. O vereador Maurício Lopes era o presidente da Câmara. E o que é avaliado nessa situação? Não é o conteúdo da informação que está ali. Eles não avaliam o conteúdo da informação. Eles avaliam se o portal, a informação é recente, ou seja, se está atualizado, avaliam quantos cliques você dá para determinada informação. Se deu 3 cliques, é o básico que eles acham que é o ótimo. Então, assim, é uma pontuação que vai tendo em cima da funcionalidade. A veracidade da informação. Não, é uma questão de funcionalidade do site. Aí o cara estampa lá no Instagram pessoal dele, que usa o pessoal da comunicação para fazer as esclarecimento, né, porque também está errado. Porque ele usa funcionário servidor público para filmar, para fazer postagem do Instagram dele, e de forma errônea, porque isso é uso de servidor público para fins pessoais, que é vedado. Mas ele faz isso no Instagram pessoal dele, o Vinícius faz isso constantemente. Faz. Entendeu? E que é errado, que ele não pode, servidor público não é para fazer filmagem e gravação para prefeito, mas ele faz isso e fica estampando lá que é o campeão da transparência, quando na verdade não é. Porque quando a gente precisa de informação mesmo, eles não dão. A verdade é essa. E está aí essa situação. Deixa eu passar mais duas informações para vocês. O Rangel e os vereadores, eles dizem, o Rangel tem isso lá, que esse imóvel estava à venda por menos de 3 milhões. À venda, antes de toda essa história da desapropriação. E agora, só para mostrar para vocês, lá é um galpão, aquilo ali pode ser uma grande escola, uma grande creche. O prédio é importante para a prefeitura. Mas nos fundos do prédio, olha o que está acontecendo. São carteiras, isso na beira do rio. Se der uma enchente, isso vai tudo para o rio. Por que a prefeitura também não tem uma oficina para recuperação de carteiras? Olha lá. Um depósito de ferro velho, bem inservível. Aquilo são carteiras escolares. O Hélio, eu me veio aqui na memória, antigamente, as pessoas que forneciam para a prefeitura pediam um valor mais alto, porque sempre corria o risco de não receber. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. A coisa vale 10 mil, não, quero 15, porque sabe que ia correr o risco de não receber. Recebia até os 10, eu acho que sempre ficava um restício para receber. E agora foi o contrário. Você oferece por um preço, com a certeza de que vai receber e ainda recebe mais. Já recebe mais. E em relação a essa questão do preço, que o Hélio citou aí, de ter oferecido a menor, eu até acredito que pode ter sido por duas situações. Primeiro, que o Bradesco está oferecendo no leilão o preço menor, que ali pode ser pelo valor da dívida, né? Então, o leilão, normalmente, ele bota o imóvel à venda pelo leilão da dívida. Mas pelo TBI, porque normalmente, você vende um imóvel hoje, você vende um apartamento por 200 mil, você vai lá e bota, às vezes você está vendendo, está 200 na escritura, você vai no município, o que ele avalia o teu imóvel? Em 400.
né? Sim. Você sempre apresenta a tua escritura e diz que vale mais. Eu lembro que eu fui, na época que eu vendi um apartamento há muitos anos atrás, não era nesse governo, mas eu cheguei lá com o imóvel para vender por 200 mil e eles avaliaram em 400 e pouco, aí, só que eles, vou levar em consideração, porque era aquele imóvel, aquele condomínio lá do lado do lixão, lá do APA, né? Falaram, o imóvel ali está desvalorizado por causa do lixão e aceitaram os 200. Mas normalmente de praxe, né, que a gente lida aí com questões imobiliárias, eles avaliam a mais para poder arrecadar. No caso dali, pagou-se a mais e avaliou-se a menos, porque pagou 6 milhões e meio e o ITBI foi avaliado em 4,100. Então, 4 milhões e 100 mil. Então, por exemplo, provavelmente o imóvel valia em torno de 3 e pouco, avaliaram em 4,100 para fazer aquela arrecadação maior, mas isso tudo passa batido, porque não tem a conversa. Uma secretaria, pelo visto ali, não está conversando com a outra. Alguma coisa aconteceu de errado. E eu torno a dizer, seria interessante ou a Câmara de Vereadores, ou os vereadores, ou alguém fazer, né? Porque tem duas situações aí, ou fazer uma ação popular pelo dano erário, ou fazer uma denúncia oficial ao Ministério Público, para o Ministério Público puxar a investigação. Porque deixar para fazer depois também não adianta. Isso está acontecendo, vou fazer uma comparação aqui meio absurda, mas que eu acho que pode. Por exemplo, Maricá pagou a mais. Pô, Maricá tem dinheiro, uma cidade rica, mas é de Teresópolis pagar a mais, devendo a tanta gente, isso aqui é incompreensível na administração pública. Você paga mais numa cidade que o fornecedor que faz a limpeza reclama que não recebe, os hospitais reclamam que não recebe, muita gente reclamando que não recebe da prefeitura. Inclusive o lixo, que nós vamos falar já sobre isso. Também isso, deixando de fazer o serviço. Só para duas informações aqui, a Lúcia Esteves colocou aqui, tudo de caso pensado na certeza de uma impunidade. E o cresce do corretor, pois a venda do imóvel tem que ter um agente imobiliário justamente para ser o responsável pela transação. Ele também é responsável. O Paim falou sobre isso. Não é uma ação entre amigos. Isso. Só que o corretor ainda não apareceu, ainda não se descobriu quem é o corretor. Pelo menos até hoje, não se sabe quem foi o corretor. Olha, isso mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Sim, vai. Né? E, na verdade, mais uma vez eu parabenizo a matéria, a investida do Diário, porque se o Diário não fala, isso ia passar batido. Passava batido. A verdade é essa, ia passar batido. E ainda tem a casa está caindo agora porque o jornal divulgou. Para você que trabalha no meio jurídico, ainda tem uma questão de uma liminar, seguro por uma liminar. Porque não sei se a garantia dessa liminar é de eterno, porque como que isso aí normalmente tem um prazo. Dentro do processo ali, agora vai correr, o juiz vai, né, fazer todo o levantamento, vai se discutir, o Bradesco com certeza vai discutir pelo não recebimento. Agora estão jogando a má-fé em cima da empresa que recebeu, quando na verdade foi uma desídia do município. Isso aqui é o registro do imóvel que a gente tem também. O galpão para a fábrica, 2 banheiros, aí fala sobre o tamanho do galpão, né? E vem aí a verbação protocolo. Eu dei uma olhada nesse registro, vi, ele teve um monte de penhora, depois foi levantadas as penhoras, era uma empresa que estava com dificuldade financeira nítida. Então, quando você vai comprar um bem imóvel, você tem que tomar cuidado. Você tem que olhar o que você está comprando. Nós temos alguns casos aqui que eu já acompanhei, eu não posso falar porque é questão jurídica de cliente, mas que as pessoas perderam o imóvel por falta desse tipo de cuidado. Você comprar um imóvel que está alienado ao terceiro e você não chamar terceiro para a situação jurídica. Eu não critico a forma. Poderia ter comprado? Poderia. Mas, olha, quando pegou o RGI, que viu lá, hipoteca pelo Bradesco, chama o Bradesco. Olha, nós estamos desapropriando esse imóvel aqui, a gente quer resolver isso aqui, nós temos que pagar a pluma, que é a que está no RGI, mas vocês estão com alienação fiduciária. Qual é a situação? Aí o Bradesco vai chegar, não, eles me devem 3 milhões. Vocês me pagam os 3 milhões, vai pagar 6 milhões e meio no imóvel? Beleza, tudo bem. Só que vocês vão depositar 3 milhões para a minha conta e os outros 3,5 paga para a pluma. E aí faz todo o trâmite ali, envolvendo todo mundo que está envolvido, que está na matrícula do imóvel. Bom, a opinião de vocês agora, vista grossa. A gente já está chegando ao final desse tema, desse assunto, até porque isso vai continuar, isso não vai sair não. O que tem que ser feito agora? A Câmara faz uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público chama a Polícia Federal e investiga. Esse é o caminho? Então, feita a denúncia no Ministério Público, eu entendo que tem que ser feito no Ministério Público Federal, porque tem verbas federais, né, que são verbas do Fundeb. Né? Pode fazer também no do Estado para fazer. Tribunal de Contas também tem que ser alertado em relação a isso. E aí os órgãos vão abrir uma investigação onde vai solicitar informações. Não vai ser resolvido esse ano mais.
Não vai. Eles vão... Isso aí é investigação e para 1 ano ou mais. O Léo é que vai ficar com o Leonardo, prefeito eleito, que vai ficar com esse problema aí nas costas para ficar fomentando informações e entregar as informações pedidas. E depois, se for apurado que houve realmente uma fraude ou se foi ali um dano erário, as pessoas responsáveis vão acabar sendo... Pedido para ressarcir o recurso. Vai ter uma ação de probidade agora, contra eles. O que não dava para falar é que houve alguma coisa errada nesse processo. Não é alguma coisa errada, é muita. São errado, muitas, né? Muitas coisas erradas. Tem muito fundamento, desde avaliação, desde preço maior, desde pagamento feito. Aonde está quem recebeu o número da conta? Por que houve esse negócio? A necessidade do município em ter essa compra, tudo tem que ter um relatório da necessidade que justifique a compra, que justifica valor. Não é uma coisa, tem uma coisa errada aqui nessa compra, não. Eu acho que tem muita coisa errada. E responde a secretária, a procuradoria e o prefeito? Provavelmente, né? Os 3, no mínimo, esses 3 vai entrar. Porque a secretária, porque ela assina, é Fundeb, ela é secretária de Educação, ela vai responder, mesmo ela não tendo ciência ali. Se ela assinou sem ver, infelizmente, coitada, vai entrar no buraco. O procurador, com certeza, porque foi ele que autorizou a pagar mais. Isso aí não tem dúvida. E o prefeito, porque ele é ordenador de despesa geral, né? Ele é o cara que deveria ter visto isso ali. E aí, numa situação dessa, uma das primeiras medidas que o MP vai pedir é a disponibilidade de bens deles. Vão ficar com bens presos aí. Pode ter certeza. Se entrar, se houver, vai entrar. Entendeu? Porque, assim, é uma sucessão de erros, Oeli, e são erros grosseiros. Não é uma coisa desapercebida. Descuido, não é? A gente já teve o problema com a questão da água, que a gente vai falar aí também, né, Hélio? Da falta do desconto do pequeno comerciante, né? Sim. Que foi uma falha de não olhar no contrato, da malfadada privatização da concessão do serviço de água, que também foi feito às pressas, e saiu um monte de erro por falta de atenção. Porque tudo isso por fazer as coisas às pressas. Tudo isso, todos os muitas delas penduradas no liminar. Exatamente isso, Faria. O prefeito governou com liminar, né, o Faria? Ele entra na prerrogativa, né, a gente vai falar do lixo daqui a pouco, mas ele entra na prerrogativa de que alguns serviços públicos essenciais, ainda que o município esteja devendo, ele não pode deixar de prestar o serviço. Então, o cara, quando entra na licitação, sabe disso. E o prefeito, malandramente, sabendo disso, ele usa disso. O cara bloqueia, ele entra com o liminar. O hospital está sem receber. Serviço essencial, liminar, obriga o hospital a voltar. O lixo não está recebendo, liminar para o lixo voltar. E é assim que ele vai. Agora leilão, a prefeitura está usando o prédio, não pode fazer o leilão. Declaradamente, ele fala... Cansa de falar, é o discurso-chave dele, que o município sofre com precatório, que o município sofre com sequestro judicial. E aí paga valor a mais no imóvel que for avaliado a menor. Então, tem dinheiro ou não tem? E aí a gente leva a desconfiança, com todo respeito, não sendo que leviano, mas você passa a desconfiar de que alguma coisa de errada tem nessa história. Porque se você declara o tempo todo não tem dinheiro, precatório, sequestro, o município não conseguiu realizar o orçamento, hoje eu olhei na Portal Transparência, foi arrecadado até agora cerca de 670 milhões, um orçamento de 1 bilhão que ele estava vendo, que também foi feito errado o orçamento, que já sabia que não ia arrecadar. Aí faz para poder ter margem para trabalhar à vontade e não ficar dependendo da Câmara para mexer em créditos adicionais. E tudo isso é um contexto de uma má administração, que eu sempre avisei que era. Né? Entendeu? Que eu sempre reconheci que era, porque ele é mau administrador público, não adianta, pode bater, pode ficar de cara feia. Vou dizer agora os botafoguenses, atura ou surta, porque eu sempre falei que era mau administrador e um monte de gente dali passou a olhar para mim de cara feia, virando a cara, não queria mais falar comigo, porque achando que eu estava falando besteira. E a prova está aí, está terminando um governo ruim. Não, e tendo com essa arrecadação, né? Quer dizer, o que eu me fico assim me perguntando por que deve a tanta gente, cara? E os serviços essenciais, coleta de lixo, hospital, e com uma venda da SEDAI que é para resolver problemas, né? A água foi vendida para resolver problema financeiro. Não fala de água, porque nós vamos falar de sujeira, vamos falar de lixo. No próximo bloco eu vou para o comercial e a gente volta para falar sobre a situação do lixo hoje em Teresópolis, né? Que é uma situação super complicada. Está muito difícil para resolver o transbordo do lixo. Vai pintar liminar nisso aí. Está ali, ó, na tarjinha. Empresa suspende o transbordo de lixo, que já é um absurdo, mas isso é papo para depois do comercial. Super Gasbras com promoções, R$ 8,00, R$ 8,00 e R$ 8,00.
3 vezes 8,24, em 3 meses você paga o gás mais barato. E você ainda concorre a 4 televisões 50 polegadas. O sorteio é no dia 20. Sorteio no dia 20 de 4 TVs 50 polegadas. É só você usar o aplicativo. Você usa o aplicativo e você tem também o 26434497, o aplicativo Pedir Gás, o Zap 0800 591 2591 ou o 994030070, Super Gasbras 50 TVs. E tem aí a promoção também, R$ 8,00 em dezembro, R$ 8,00 em janeiro e R$ 8,00 em fevereiro, R$ 24,00 na compra do gás para a sua cozinha. Super Gasbras. A gente volta já.